Então, nós vamos para a correção da prova do Colégio Militar de Campo Grande, 2010-2011. E o texto 2, que para vocês lá era o texto 1, futebol de rua. Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar, né? Mais cru do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é um Maracanã em jogo noturno. Não sei se alguém, algum dia, botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Olha lá, as regras, né? Aí vem da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica, redonda. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia, ou a merendeira do seu irmão menor. Merendeira é a lancheira, né? Que sairá correndo para se queixar em casa. No caso de usar uma pedra, lata ou outro objeto contundente, pontudo, pontiagudo, recomenda-se jogar de sapatos. Quem jogar descalço deve cuidar para chutar sempre com aquela unha do dedão que estava precisando ser aparada mesmo. Aí vem a outra regra, das traves. As traves podem ser feitas com, literalmente, o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor. Olha só, vai pegar o irmãozinho e colocar ele de trave, apesar dos seus protestos. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo, cheias, para aguentarem o impacto. A distância regularmente entre uma trave e outra dependerá de discussão prévia entre os jogadores. Às vezes, esta discussão demora tanto que, quando a distância fica acertada, está na hora de ir jantar. A regra do campo: o campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, rua e a calçada do outro lado. E nos clássicos, o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. Da duração do jogo: até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Eu adorei essa regra da formação dos times. Olha, principalmente os meninos. O número de jogadores em cada equipe varia de 1 a 70 para cada lado. Imagina só, gente. Algumas convenções devem ser respeitadas. Ruim, vai para o gol. Perneta, joga na ponta. À esquerda ou à direita, dependendo da perna que faltar. Quem usa óculos é meia armador, para evitar os choques. Gordo é beck. E aí vem das substituições. Só são permitidas substituições. Vamos lá. A. No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. B. Em caso de atropelamento. Do intervalo para descanso. Você deve estar brincando, né? Você acha que alguma criança ali vai querer sair para brincar, para descansar? Claro que não, né? Da tática. Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o futebol de verdade, mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável, que não pode tocar nele, dentro da sua casa, para onde fugir gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi. Das penalidades: a única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É considerada atitude antiesportiva e punida com tiro indireto. Da justiça esportiva: as pendências serão resolvidas no tapa. E aí, meninos, o que vocês acharam desse jogo de futebol aí? É assim que vocês fazem? Juntam uns 70 aí para jogar futebol, é? Ou não? Ou vocês não jogam futebol? Vocês estão muito quietinhos. Estão me escutando?
Sim. Ah, então tá. Sim. Vamos abrir o vídeo aí, pessoal. Não tô vendo ninguém. Espera aí. Aí, Julinha, Luiz, Lucas. Beleza. Vai, Júlia, Enzo. Vamos lá. Para vocês, era a questão número 1, aqui é a 9 dessa prova. Das frases abaixo, retiradas do texto 2, aquela que apresenta conjunção, que expressa a ideia de consequência é. Boa noite, Adrian, tudo bem? Olha só, a gente já está falando aqui nessa questão, de novo, sobre a conjunção. O que é a conjunção? É a palavra ou locução invariável, que não varia, que liga duas orações ou dois termos de mesma função gramatical, numa mesma oração. Então, as conjunções que eu já falei, vou tornar a falar, elas podem ser as coordenativas ou as subordinativas, se lembram? Então, as coordenativas já diz, né? São aquelas o quê? Que relacionam termos ou orações de mesma função gramatical. Por exemplo, Manuel estuda e trabalha. Então, a gente tem aqui nesse exemplo o quê? Uma conjunção coordenativa, ela liga elemento independente. Nesse caso, a gente tem o quê? Uma conjunção de adição. Por quê? Porque a gente fala assim, Manuel estuda e, é a conjunção, trabalha. Então, a gente está adicionando o que acontece com o Manuel. E as subordinativas são as que ligam as orações, uma das quais determina ou complementa o sentido da outra. Então, tem uma frase e ela vai fazer um complemento. Exemplo, uma conjunção subordinada de tempo, temporal. Só posso sair quando Pedro chegar. Qual que é a condição? Que ele só vai poder sair quando, que é uma conjunção, Pedro chegar. Então, a gente pode observar claramente a dependência do primeiro termo em relação ao segundo. Falo novamente, estudem conjunção. As conjunções, beleza? São muitas, vocês copiem no caderno de vocês, entra na internet, busca o que significa, veja todas as possibilidades que existem para que vocês fiquem craque. Então, aqui, ele está pedindo que das frases abaixo, aquela que apresenta conjunção, que expressa a ideia de consequência, já está falando, né? Um fato que vai exprimir uma consequência. Então, nós temos uma frase e aí vai ter uma consequência. Vamos lá. Letra A. Quando o futebol de rua é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo. E aí, vocês marcaram essa alternativa? Vocês acham que é a alternativa A? Não. Não, né? Aqui nós não temos uma conjunção de consequência. Letra B. A discussão demorou tanto que a distância ficou acertada na hora do jantar. Olha aqui, ó. O que vocês acham dessa? Sim, que aí demorou tanto e acabou na hora do jantar. Essa foi uma consequência. Exatamente. Quem que está falando? É o Enzo? Júlia. Júlia, parabéns, Julinha. Isso mesmo. A discussão ficou demorando tanto e aí veio a consequência, que a distância ficou acertada na hora do jantar. Então, nós temos a primeira questão, a letra B, a correta, tudo bem? Beleza, pessoal? Sim. Questão 10. No enunciado, alguém botou num papel as regras do futebol de rua. Olha só, a gente tem em negrito num papel e temos sublinhado as regras do futebol de rua. As relações que se estabelecem entre os termos em destaque e o verbo são, respectivamente, as mesmas do enunciado. Então,
vocês teriam que achar aqui na alternativa, diante do enunciado, quais eram os termos em destaques e o verbo que, respectivamente, se estabelece nas alternativas. Então, vamos lá, numa das alternativas. Alguém botou num papel as regras de futebol de rua. Agora eu faço uma pergunta. Aonde que está o verbo aqui nessa frase? Botou. Botou, isso aí, Luiz Felipe, o verbo botar, aqui está o verbo. Beleza, a gente tem um verbo aqui, que é verbo transitivo direto, olha só. E a gente faz a seguinte pergunta: quem botou num papel as regras de futebol de rua? Nós sabemos quem botou? Não. Não. Alguém Não. botou, beleza? Foi Ricardo, tudo bem? Alguém botou. Então, quando a gente usa dessa pergunta, por exemplo, onde tal coisa, onde é o lugar, onde botou, ou quando botou, para que botou, nós temos o quê? Quem sabe me dizer? Nós temos um advérbio. Nós temos aqui, num papel, um adjunto adverbial. Beleza? Agora eu pergunto para vocês, quem já aprendeu sobre isso? Eu aprendi só um pouquinho, professor. Só um pouquinho, Ricardo, os adjuntos adverbiais? Então, Aprendi assim, o ó, advérbio. Os adjuntos ainda não adverbiais, aprendeu? não. Quase nada, não sei. Então, a gente tem aqui nessa frase um adjunto adverbial. O que a gente tem que fazer? Descobrir, dentre as alternativas, aonde se encontra um adjunto adverbial. Tá, mas o que é um adjunto adverbial? Ele é um elemento acessório da oração. Então, ele tem um valor, ele pode ter um valor de advérbio no enunciado, indicando uma condição em relação a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Por exemplo, quando eu digo assim, nós dançamos muito. Se eu falar para vocês assim, nós dançamos, vocês compreendem o que eu estou dizendo, certo? Mas eu vou incluir um advérbio de quê? De intensidade. Qual é o advérbio? O muito. Aí eu vou dizer para vocês, nós dançamos muito. O muito é um termo acessório especificando o quê? A circunstância desse verbo. Assim, a gente tem o muito como um verbo de intensidade. Eu aumentei a forma de dançar. Então, esse muito, que eu estou exemplificando para vocês, ele exerce o quê? Uma função sintática de adjunto adverbial. Então, a gente tem aqui, alguém botou. Quem botou? Aonde? Num papel. Num aqui é um adjunto adverbial. O quê? As regras do futebol de rua. Então, a gente vai ter que descobrir aonde que está aí, das alternativas, outro adjunto. Alternativa A. Naquele dia aconteceu algo especial. Então, olha só. Se naquele dia aconteceu algo, o que é um algo? É um pronome indefinido. A gente não sabe o que aconteceu. E qual que é o verbo dessa frase? Aconteceu. Aconteceu. É um verbo transitivo indireto. Aí, o que acontece? Eu preciso saber o que é verbo transitivo direto, o que é verbo transitivo indireto, o que é o que pede o verbo transitivo direto. Ele pede um complemento que se chama objeto direto, objeto indireto, e vocês precisam assistir às aulas para aprender. Oi, pai, o senhor foi na academia? Oi, Enzo, foi mudo Sim, aí. eu tinha ligado para saber onde você estava, que eu não te vi. Enzo, coloca seu celularzinho no mudo, seu áudio no mudo.
Então, esse acontecer aqui, esse verbo aconteceu, ele é o verbo transitivo indireto. Ele pede uma preposição. Então, a gente não tem uma adjunta adverbial aqui. Beleza? Letra B. Fiz o primeiro gol contra aquele time de babacas. Tá. O fiz, o verbo fazer, que a gente tem aqui na letra B, também é um verbo transitivo indireto, que pede uma preposição. Então, nós não temos um adjunto adverbial. Letra C. Eu inventei você naquele dia, querido diário. Você, esse você aqui, ó, é um pronome de tratamento. Eu estou tratando vocês de, por exemplo, você, Adrian, você, Júlia. Então, nós temos aqui, você inventou o quê? Eu inventei o querido diário naquele dia. Então, esse você, que é um pronome de tratamento, ele precisa estar o verbo aonde? Na terceira pessoa. Ele inventou naquele dia, ou ela inventou, então não temos um adjunto adverbial aqui. E letra D. Hoje à tarde, marquei o primeiro gol no jogo. Aonde está o verbo nessa frase? Marquei Marquei, isso mesmo. E eu marquei o quê? o gol. O primeiro gol. Então, a gente tem um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Ele pede um complemento na frase, que é o primeiro gol. E letra E, eu tinha dentro de mim um buraco incômodo. E agora, a gente tem o quê? Aqui na letra E. Eu tenho o verbo ter aqui, que é um verbo transitivo direto, certo? E aí, eu tenho um buraco incômodo, que é o complemento, mas eu tenho dentro de mim um advérbio de lugar. Eu tinha um buraco incômodo. Aonde? Dentro de mim. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial, letra E. Tudo bem, pessoal? Sim. Precisa estudar bastante isso daqui, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Para vocês era o texto 2, bicicleta. Quando pedalo, pedalo e entro no embalo. Começo a sonhar, fico tão leve e veloz como se fosse voar. Quando pedalo, pedalo e quase não falo. Oi, Que letra que ficou na anterior? Na pergunta anterior? qual a alternativa? É, Alternativa E, tá bom. tá Obrigada. bom? De nada. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? Quando pedalo, pedalo, eu quase não falo, para me concentrar. Fico como um colibri, me equilibrando no ar. Quem anda de bicicleta se sente um atleta, sem ter que pular, nem bem se manda daqui, num minutinho está lá. Mesmo sem ter bicicleta, ninguém é pateta, é só caminhar. Mas tendo uma bicicleta, posso também flutuar. Não vai cair, não, quem pedalar. E a vida, sim, vai continuar. Então, um texto de Sandra Pérez e Paulo Tatti sobre a bicicleta. Vamos lá. Na oração, e a vida, sim, vai continuar. A predicação da forma verbal destacada é, olha lá, de novo, a gente vem com essa predicação, né? Mas que ele vai perguntar para vocês aqui qual que é a forma verbal do verbo continuar. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu digo assim, e a vida assim vai continuar, eu compreendo a frase? Sim. A gente está entendendo a frase como ela é? Sim. Sim, né? Então ela não está pedindo o quê? Um verbo de ligação? O que é o verbo de ligação? É aquele que liga o sujeito ao predicado. Exemplo, Pedro é estudioso. Qual que é o verbo de ligação? Estu...
Isso mesmo, isso mesmo, Júlia. É o verbo, do verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, ele não precisa de um verbo que ligue a ele ao sujeito, beleza? Então, a gente está entendendo a frase. E a vida assim vai continuar. E aí, nós temos intransitivo. O que é intransitivo? Ela não pede complemento. A gente entende a frase como ela é. Se a gente entendeu e a vida assim vai continuar, nós temos o que? A forma verbal. A forma verbal é intransitiva, porque nós compreendemos a frase. Por que que não é transitiva direta? Porque ela vai pedir um complemento. E a vida assim vai continuar. Eu sofrendo ou eu feliz. Precisava de um complemento. E a transitiva direta e indireta são aqueles que necessitam de dois complementos. Um sem preposição, que vem o objeto direto, e um com preposição, que vem um objeto indireto. Vou dar um exemplo. Apresentou as condolências aos familiares. Aqui a gente tem uma preposição. Qual é? Aos. E emprestei a coleção à minha colega, sem preposição. Beleza? Então, a alternativa da 3 é a letra B, intransitiva. Não pediu complemento. Nós entendemos a frase como ela é. Tudo bem? Falem comigo, por favor. Vocês estão muito quietinhos. Sim. Vocês estão jantando? Vocês estão jantando, né, seus danados? Por isso que vocês não estão... Professora, eu tô jantando. Ah, o Enzo eu sabia, aí, ó, tá vendo? Vamos lá. Questão número 4, que corresponde a 12. A letra da música transmite a ideia de que andar de bicicleta vai muito além de pedalar. Quem que gosta de andar de bike? Eu adoro. Antes eu ia com a minha prima até o centro da cidade de bicicleta. Olha, eu adoro também andar de bike. Eu ando muito de bicicleta. Adoro. Então, olha só, essa letra, ela transmite a ideia de que andar de bicicleta vai além de pedalar, provocando o quê? Sensações como, por exemplo, a de total liberdade. E é verdade, quando a gente anda de bike, a gente parece que está livre, né? E isso é percebido na frase. Fico como um colibri me equilibrando no ar. O que é o colibri? Um pássaro. O trecho em referência remete à ideia de um movimento. Vocês que vão me responder, esse movimento é o transversal, que é o diagonal, é um constante, vai na constante da viagem da bike, é circular em círculo, é estático, parado, ou é retilíneo em linha reta. E aí? Constante. Constante, muito bem. Essa garota tá fera, hein? Vocês marcaram também, pessoal, a constante? Sim. Luiz Felipe, sim. Eu coloquei constante também. Maravilha. E os demais? Julinha, Ricardo. Eu errei, Pro. Ah, Julinha errou. Isadora, Enzo, Adrian. Olha, tem Gusta. Quem que tá aqui nesse Gusta? Acertei, professora. Ah, que bom, Enzo. Gustavo, é você, Gustavo? Opa, vamos aqui descer aqui para a próxima. Falou que sim, prof. Ah, falou no bate-papo. Ah, beleza, Gus. Olha só. Texto 3, né? Que aqui está o 4. Praticar atividade física é tão simples que você faz brincando. Tinha que prestar atenção também na figura para responder a questão próxima. Então, olha só. Praticar atividade física é tão simples que você faz brincando. Olha lá, pulando de amarelinha. Muito bom, né? Respondendo as questões 13 e 14, que é as 5 e 6. A ideia principal, considerando o texto escrito e a figura,
faz referência a ou ao? Letra A, ao entrosamento cada vez mais comum entre crianças e idosos nas brincadeiras infantis? Não, né, Isadora? Isadora está de bigodinho. Não, né? Não faz. Letra B, a prática constante de atividades físicas nas escolas, que é resultado da saúde de todos? Não. Não, Não. né? Letra C, prática de atividades físicas a partir das brincadeiras e das atividades do cotidiano? Sim. Sim, né? Exatamente. A gente pode praticar no nosso dia a dia. Atividade física saudável que proporciona às crianças oportunidades culturais, não. O exercício físico orientado nas escolas e o vínculo com a saúde das crianças também não. Essa estava facinho, né? Então, vamos para a sexta agora. De acordo com o contexto do anúncio, a melhor forma de reescrever a mensagem: entre no movimento pela saúde, sem prejuízo para o sentido. Então, não pode ter prejuízo no sentido que essa mensagem está querendo dizer. Entre no movimento pela saúde. Letra A, participe da campanha pela saúde. Sim. Sim. Você acha que é Eu A? acho que sim, prof. Letra B, movimente-se para ficar bonito. É só para ficar bonito, para a gente se movimentar? Não, né? Letra C, seja saudável ou movimente-se. Ué, seja saudável ou movimente-se? Não, né? Ou eu sou saudável ou eu me movimento. Não faz sentido. D, cuide da beleza. Esse é o movimento, é cuidar da beleza? Não. Para você entrar no movimento pela saúde, não é por causa disso. Letra E, mexa-se e divulgue atitudes positivas. E aí, qual alternativa que é? Um já me falou que é A. Letra A. E aí, os demais? Eu coloquei a letra A também. Eu Colocou não a sei se letra tá A? certo, mas eu coloquei a letra A também. Coloquei E a aí, pessoal? Enzo? Enzo, Adrian, Isadora. Eles responderam no chat, professor. Ah, no chat, Gus. Letra A. Professora, essa eu acertei, eu achei a prova bem facinho. Não. E qual que você marcou, Enzo? A C, eu acho que eu A acertei, C? né? Olha só, por que não é a C? Seja saudável ou movimente-se. Não. Para você ser saudável, você precisa se movimentar. Então, não é a C. Não é também para ficar bonito. Cuide da beleza, não. É para cuidar da saúde, né? E aí, participe da campanha da saúde também não é. É mexa-se e divulgue atitudes positivas, né? Você vai entrar no movimento. Quando você entra no movimento pela saúde, você vai fazer o quê? Você vai fazer o movimento, você vai fazer exercício e você vai divulgar as atitudes positivas. É a letra E, beleza? Professora, essa aula termina quando? Ah, umas Professora, 8h. eu me confundi por causa que eu achei que ele estava falando que você não precisa fazer muito para você fazer exercício físico. Mas não era, você tinha que divulgar, tá? Não é 8, não, é 7h10, quem me perguntou aí, que eu não escutei direito quem foi. Tá? Olha lá. Leia o texto abaixo para responder aos itens de 15 a 17. Perdão, acho que é o sétimo, né? Vamos lá, sexto ou sétimo. Olha só a tirinha aí da Mônica e o Cebolinha. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4, 253, 254. Prestaram bastante atenção na tirinha? E aqui também vai ter uma pergunta desse quadrinho. Me ajuda a contar. Beleza? Vamos lá. A intencionalidade do gênero textual, né? A intenção
desse gênero textual da história em quadrinhos, entre outras, é provocar o riso, dar um efeito de humor. Na tirinha acima, esse objetivo é alcançado quando? Em que momento da tirinha que a gente tem um humor? Letra A. Mônica se apresenta preocupada com o peso, logo no início, afinal ela é magra? E aí? Não. Aí que tá a graça? Não, né? Letra B. Cebolinha pressente o que vai acontecer e ri, pois para ele, Mônica estará sempre gorda? Não. Não. Não, também, né? Porque ele tá rindo ali, ele tá com a feição feliz, mas não é por esse motivo. Letra C. Cebolinha começa a contar e fala errado, substituindo o R pelo L em 3 e 4? Não. Não, também. Letra D. Mônica desaparece em um buraco no chão, provocado pelo seu excesso de peso? Sim. Não. Sim, aqui que tá a graça, o buraco que ela fez, ela pulou tanto que fez um buraco do peso. Cebolinha se surpreende com a resistência da Mônica, que não para de pular, também não é, né? Por esse motivo. Então, vamos lá. Tudo bem até agora? Sim. Vamos para a 8ª questão. Vamos lá. A observação da tirinha acima demonstra a prática de uma atividade física. À medida que Mônica pratica o exercício, Cebolinha emprega numerais cardinais para indicar. O que ele quer indicar? Uma grande vontade de também perder peso. Não. A quantidade de vezes que o movimento é repetido. Sim. Sim. Ah, estão ligadaços, né? Isso mesmo, a quantidade de vezes. A falta de entusiasmo não é, a duração total da atividade física concluída, não foi concluída porque ela caiu dentro do buraco, o início do exercício interrompido no primeiro quadrinho também não é. É a letra B, né? A quantidade de vezes, por isso que ele estava contando aí, empregando os numerais cardinais. Vamos lá, para a 9ª questão. Para que haja correção gramatical na fala da personagem Mônica, no segundo balão, é necessário que... Vamos lá na segunda fala, o que está escrito mesmo? Me ajuda a contar? Olha só, me ajuda? E aí? A frase apresenta um termo interrogativo. Não, peraí, perdão. É necessário que a frase apresente um termo interrogativo? E aí, é uma pergunta? Sim. Vocês acham que é a alternativa A? Sim. Ou só a Júlia? Vamos lá, alternativa B. O verbo esteja no tempo futuro do indicativo. Ainda vai acontecer. Letra C. Um desejo seja expresso na oração exclamativa. O ponto de exclamação ali, ela deseja para isso. D. A oração não seja iniciada por um pronome átono. Ou... Não. E a forma verbal no infinitivo pessoal não seja aplicado. Olha só essa questão. Por que que não é a letra A e sim é a letra D? Qual que é o pronome átono que ela está falando lá? Quem sabe me dizer? Me ajuda? Não, qual que é o pronome só? Contar. Não, contar é o verbo. Ah, tá. Aonde aqui que está o pronome? Lembra dos pronomes? Me, mi, comigo, se, si, consigo. Me? É o me. Aqui a gente tem um... Eu te amo. Eu também te amo, olha só. Vamos lá. A gente tem ali um pronome átono. Julinha, fecha um pouquinho o seu microfone, por favor.
Então, a oração, ela não pode ser iniciada por um pronome átomo. Por quê? Aqui a gente tem uma frase informal, né? Que não segue as regras gramaticais. E aí, agora vocês vão me dizer como deveria ser iniciada essa frase. Se não pode começar com esse pronome aqui, como que seria a frase? Refaça uma frase para mim. Hã? Como que vai ficar? Ajude-me a contar. A gente vai trocar, colocar ajuda-me a contar. Certo? Então, ela não pode começar com esse pronome para que haja o quê? Uma correção gramatical. É necessário que a oração não seja iniciada por um pronome átono, que são os pronomes átomos, me, te, se, o, os, a, as, le, lhes, nos e vos. Lembra do nos, conosco, vos, convosco, o, a, os, as, le, lhes? Estão lembrados desses pronomes, do caso reto, do caso oblíquo? Sim. Sim. Mas parece que esqueceram na hora de fazer essa daqui, seus danadinhos. É, Viu como que tem que saber tudo na ponta da língua? Vamos lá. Benefícios de uma infância ativa para respondermos as 3 últimas questões. Vamos lá, deixa eu ver quem está falando comigo. Já tinha esquecido, Adriano, não pode esquecer, tá bom, querido? Tem que saber tudo, tudo, tudo. Benefícios de uma infância ativa. A criança que pratica atividade física tem uma qualidade de vida melhor. Ela controla seu peso, melhora sua capacidade cardiorrespiratória, fica mais tranquila, dorme melhor, melhora o seu humor e se sente mais feliz. Trazendo com isso o quê? Resultados benéficos, imediatos e em longo prazo. E aí, vocês praticam alguma atividade física ou vocês são sedentários? sim, eu pratico. É? Hoje eu fui na natação, professora. Olha que joia, o Luiz Felipe também disse que sim. Eu jogo bola todo dia. Legal, isso mesmo. Eu também pratico, hein? Para ficar uma velhinha, ó, joia. Tá bom? Então, olha lá, vai melhorar um monte de coisa. O Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria sugere o quê? Tópicos para a promoção da atividade física na criança e no adolescente. Primeiro tópico: incentivar brincadeiras que envolvam atividades físicas no momento de lazer. Segundo, reduzir o tempo gasto com televisão, larga mão de televisão, computador e videogames nos horários de lazer. Vamos fazer exercícios. 3, não colocar televisão e computador no quarto das crianças. Aposto que todo mundo tem computador no quarto. Olha lá, ó. Ah, Tem uma TV, né? Eu tenho, professora. Eu também tenho. Eu sabia, não tem como. Aqui na minha casa não é diferente, mas não é uma boa, viu? 4, estimular atividades esportivas em que a competição priorize aspectos lúdicos e não de busca de resultados positivos. 5, estimular a participação em grupos de crianças e adolescentes com limitações de aptidão física e não aceitar qualquer tipo de exclusão, ó, não podemos excluir ninguém, né? Até os que têm problemas aí com uma certa limitação. Praticar caminhadas e usar bicicletas como forma de transporte e lazer em locais adequados e com baixo risco de acidentes, porque é perigoso, né? Andar de bicicleta aí para tudo quanto é lugar é meio perigoso. 7, incentivar a participação da criança na atividade física curricular. Aí na escola de vocês, vocês devem ter a atividade física, né? Agora que vocês voltaram às aulas presenciais.
Olha, eu já tinha esquecido, montar em cavalo só. Era lá. 8º, reivindicar a criação e utilização de locais adequados e de livre acesso para a prática da atividade física, de lazer e transporte nas comunidades. Então, aqui a gente tem um anúncio, né, que foi pelo jornal aí paranaense sobre isso. E agora, as nossas 3 últimas questões, e vamos para terminar a nossa correção. Vamos lá. De acordo com os tópicos, de acordo com os tópicos sugeridos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que acabamos de ler, todas as informações abaixo são verdadeiras, exceto menos que a criança e o adolescente devem ser incentivados a. Qual que está errada aí, ó? A gente tem todos os tópicos, mas tem uma que está errada. Usar meios de transportes alternativos. Tá Certo certo. ou errado? Tá Vocês certo. acham que é essa? Participar das atividades físicas na escola? Tá certo. Certo. Tá certa. Competir pela busca de resultados melhores? Não, tá errado. Não. Errada, né, Julinha? Essa daqui que está errada, é menos essa. Por quê? Sociabilizar-se a fim de promover a inclusão, sim, a gente tem que colocar todo mundo para fazer, independente se tem problemas. E diminuir o tempo gasto assistindo televisão. Exatamente. Diminui o tempo de TV, de videogame, e vai praticar um esporte. Então, alternativa C. Competir pela busca de resultados melhores não faz parte dos tópicos. Tudo bem? E a penúltima, a finalidade principal do texto 4, que acabamos de ler, de acordo com suas características, é instruir o interlocutor sobre a prática de atividades físicas para alcançar a felicidade? Essa é a finalidade principal do texto que a gente acabou de ler? Não. Não, né? Não é a principal. B. Apresentar dados científicos sobre os benefícios da prática esportiva para as pessoas? Não. Nenhum Não. momento falou é que a gente vai apresentar dados científicos, certo? C. Defender um ponto de vista subjetivo a respeito das atividades físicas, infantis e juvenis? A gente vai defender esse ponto de vista? Não. Não. A gente vai persuadir, a gente vai convencer o eu lírico que habita em mim a praticar exercícios regulares para melhoria na qualidade de vida? Essa é a finalidade do texto? Não. E, finalmente, a correta é qual que é? Informar sobre os benefícios da atividade física e os seus efeitos na vida do jovem e da criança. Essa era a finalidade, muito fácil essa questão, né? E eu tenho certeza que todos vocês acertaram. Sim ou não? Sim. Sim, né? Aí, bora lá. E a última questão para hoje. Na frase, ela controla seu peso, melhora sua capacidade cardiorrespiratória. Fica tranquila? Fica o quê? Mais tranquila. Como eu falei para vocês lá na primeira questão, esse mais é o quê? Eu poderia dizer para vocês assim, ó, melhora a sua capacidade cardiorrespiratória. Fica tranquila, vocês entenderiam, certo? Mas eu adicionei o quê? Um advérbio. Eu fiz com que ele criasse uma intensidade, então fica mais tranquila. E dorme o quê? E dorme. Poderia dizer, melhora a minha capacidade, fico tranquila e durmo. Não, dorme o quê? Melhor, acrescentei. Eu dei o quê? Uma ênfase no verbo, dorme melhor. Os termos destacados são, pode responder para mim, porque eu acabei de responder para vocês.
Qual a alternativa que vocês marcaram? Quais são esses termos destacados? Bora. D, professora. Qual? D, eu marquei D. D de dado? A Júlia acha que é A. É, Júlia? Letra B de bola. B de bola? Quem falou B de bola? Não, na verdade, eu acho que é B de bola, professora. O Enzo acho que é B. Quem falou B para mim? Luiz Felipe? Não foi o não, professora. Luiz Felipe. Por que é a B de bola? Não foi o não, professora. Não? Foi o Ricardo? Não, acho que foi a Adriana. O Adriano. Adriano, qual que você acha que é, Adriano? Letra B de bola. B de bola. E o Gus? O Gustavinho? B de bola. Por que Acho que é o que B B, de prof. bola? Porque esses termos mais e esse termo melhor é o quê? São termos acessórios que exercem a função de adjuntos adverbiais. Eles deram intensidade à frase. Lembrando que estudem os advérbios, estudem as conjunções, que vocês vão se dar muito bem. Então, foi como eu disse, foi colocar um termo acessório. Eu coloquei uma função maior para a frase. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ô, professora, Oi.